Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre nazismo. Você deve ouvir muito falar sobre o nazismo. Você deve ter ouvido na escola, na faculdade, na imprensa, na televisão, em documentários, em vários lugares, em vários meios de comunicação, o nazismo aparece de uma forma intensiva, né? De uma forma grande, caracterizada, assim, vamos dizer assim, como um dos grandes acontecimentos do século XX na história. Mas há muitas pessoas que acabam confundindo, falando muitas coisas que não têm muito a ver com o nazismo. Então essa aula é uma oportunidade para que você tenha de uma forma resumida uma ideia do que é o nazismo, qual a sua importância e qual o sentido nefasto que o nazismo fez para a história não só da Europa, não só contra os judeus, vamos dizer assim, mas contra toda a humanidade, né? Então o nazismo é uma coisa muito importante na história e é interessante você ter em mente o que significa isso. Não só para um concurso vestibular, mas para a vida de uma forma geral. O que é o nazismo? Foi uma ditadura implantada, uma ditadura política implantada na Alemanha de 33 a 45, ou seja, o nazismo é uma ditadura política, é uma ditadura militar, é uma imposição ditatorial, o autoritarismo na sua forma clássica, é isso que o nazismo é isso que o nazismo apareceu e ficou como uma grande marca histórica, não só para a Alemanha, mas para toda a sociedade humana. O nazismo, então, é uma ditadura política, uma ditadura militar, uma ditadura na onde ela domina um país, domina um continente e tentou dominar o mundo. Só não conseguiu porque a Segunda Guerra foi lá e eliminou eles. Mas é interessante pensar, é interessante saber, né, que a Alemanha nazista quase dominou o mundo. E talvez o mundo não seria como a gente tem ele hoje, né? Como surgiu o nazismo? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai sofrer penalidades e isso provoca uma inflação e desemprego de uma forma geral. O governo republicano, né, a República de Weimar, e uma revolução socialista não resolve a situação problemática do país. É isso que aparece, né? Com isso aparece em 1919 o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado pelo ex-cabo Adolf Hitler. É interessante você ter em mente que o processo de surgimento do nazismo, ele não aparece só porque o Hitler quis dominar as coisas, né? Tanto é que o Hitler nem é alemão, é suíço, era, né? É importante deixar claro que já existia desde o século XIX um movimento de ódio contra todos os países, contra tudo, vamos dizer assim, nascendo dentro da Alemanha, principalmente no seu interior, não só na capital Berlim, nas outras cidades, por exemplo. Mas é no interior que vai aparecer, nas áreas rurais, por exemplo, um sentimento de ódio, um sentimento de nação e uma deturpação da ideia da unificação da Alemanha do século XIX, né? Então vai aparecer, por exemplo, uma ideia de superioridade, uma ideia de que nós somos melhores que todos, nós podemos chegar lá. O Hitler vai aproveitar isso que já existia dentro da Alemanha e ele vai unir com seus ideais e vai pegar através de vários símbolos e se criar o nazismo. Então ele vai aproveitar, por exemplo, a inflação, o desemprego, a crise de 29 e por aí vai. E também, lógico, uma raiva que vai ser proporcionada, né, melhor dizendo, a partir da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha é dizimada, onde a Alemanha vai perder por muitas coisas, e logo eu vou explicar o porquê disso, não foi no Tratado de Versalhes. Então, há uma aglomeração, um processo histórico que engloba tudo isso e vai fazer surgir o nazismo na Alemanha. A suástica. A palavra suástica significa felicidade ou sorte, né, em sânscrito. E isso era como se fosse um símbolo, mais ou menos parecido com um trevo de 4 folhas, vamos dizer assim. Depois que o nazismo adotou esse símbolo, né, se tornou pejorativo com o tempo. Ou seja, a ideia simbólica que a religião usa muito, por exemplo, o nazismo vai usar com esse símbolo que significava sorte. Antes do nazismo, né? A partir do nazismo, quando acaba, esse símbolo vai se tornar uma coisa pejorativa, uma coisa significativa de coisa do mal, vamos dizer assim. A imprensa americana, né, a cultura americana, por exemplo, ela
usa a suástica como se fosse um amuleto inverso do que ele realmente era no seu início, antes do nazismo se apropriar dele, vamos dizer assim. Então, que fique claro, o símbolo nazista não nasceu mal, ele apenas foi usado porque era uma coisa significativa, né, no sentido de felicidade, de sorte, e foi por isso um convencimento ao povo alemão. Toda ditadura, de uma forma geral, ele tenta convencer ao povo de que estamos ajudando vocês. E essa ideia vai cair como perfeitamente na ideia de que Hitler queria convencer o povo a ficar do lado dele, né? E é lógico que toda ditadura militar usa de símbolos para fazer isso, e essa não vai ser diferente. As propostas de Hitler. Hitler vai escrever, em 1923, o livro que chama Minha Luta. E os preceitos básicos desse livro são feitos através do totalitarismo, do nacionalismo, do militarismo, do expansionismo, do anticomunismo e do racismo, principalmente, né? Hitler eu vou tentar falar de uma forma bem simples, ele vai deturpar algumas coisas que Nietzsche escreve, por exemplo, além de outros autores do século XIX, ele vai criar uma nova ideia de superioridade, uma nova ideia de nação, através do totalitarismo, onde que só uma pessoa é total no sentido de dominar o mundo, vamos dizer assim, de uma forma bem chula o termo. O nacionalismo é a ideia de que o povo nacional, o povo alemão, ele é muito bom, ele é muito forte e tem que eliminar o resto das sociedades humanas. Por isso, essa ideia de nacionalismo também. É lógico, isso beira um ufanismo exacerbado, vamos dizer assim. O militarismo, lógico, toda ditadura tem que usar de militarismo para dominar um país, para dominar o povo e dominar o mundo, vamos dizer assim. Por isso que acabou culminando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. O expansionismo é uma ideia de expandir a cultura nazista, expandir a Alemanha como dominação. Tanto é que a partir da vai ter, vamos dizer assim, tentando respeitar os franceses, vai ser uma imposição onde os franceses acabam até fazendo vista grossa com isso. Há muitos relatos durante a Segunda Guerra de franceses deixando de lado, não está nem aí. Polônia, por exemplo, foi invadida, foi dominada e por aí vai. Então a ideia de expansionismo, ela também vai se propagar antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O anticomunismo, é lógico, a ideia de comunidade, lá no século XIX, de Karl Marx e Engels, a ideia de fazer com que as pessoas, através do socialismo e depois do comunismo, fazer as pessoas se unirem, viverem todos bem, é uma ideia que cai por terra pela cultura nazista e principalmente pela ideia de Hitler, porque ele quer impor só o povo alemão, só o povo nazista, a ideia de superioridade. E ele vai pegar um outro símbolo além da suástica, ele vai pegar simbolicamente um povo que ele achava que era, entre aspas, diferente dos alemães, que são os judeus, né? Além de ciganos e homossexuais. Mas principalmente os judeus foram a grande marca, né? Por causa de tudo que aconteceu, por causa dos campos de concentrações, as mortes em massa, câmara de gás e por aí vai. De uma forma geral, ele vai fazer com que todos esses termos se enquadrem dentro de uma cultura bélica e ele domine a Alemanha e tente dominar o mundo. Ele combinou, entre aspas, a Europa, de uma certa forma, até a Segunda Guerra. Então, são essas grandes características da minha luta hitleriana, vamos dizer assim. Apoio e vitória nazista. Em 1932, o Hitler, vai conseguir apoio dos burgueses e setores conservadores. Eles vão se apaixonar pelo cara. Em 1933, ele é nomeado primeiro-ministro, ou seja, é uma guinada, né? É uma subida de governo, vamos dizer assim. Em 1934, ele vai se tornar chefe do governo e depois chefe do Estado. Então ele vai dominar tudo isso. E ele vai ter um apelido muito carinhoso entre todos, que é o Führer, que significa um guia, um líder, um chefe. Ele é quase um espectro que vai dominar a sociedade nazista, vai dominar o povo alemão, né, de uma forma geral. E ele vai ser chamado sempre com esse apelido, Führer. E ele também vai tentar propagar o Terceiro Reich, que é o quê? É um terceiro império alemão, que teve dois outros impérios antes, né? Mas esse Terceiro Reich, entre aspas, é a ideia de hitleriana, né? A ideia nazista, de fazer o império alemão ser também um império mundial. Então, de uma forma geral, o Hitler tem apoio de setores conservadores e setores militares, burgueses, como toda característica de uma ditadura militar, vamos dizer assim. Só há extremismo de extrema direita quando o conservadorismo e quando os setores burgueses, por exemplo, entram nisso tudo. Fazem um aglomerado de possibilidades na onde vai propor com que o nazismo
se perpetue ou tente se perpetuar, né? Porque a gente vai perceber daqui a pouquinho que isso acabou, né? Não deu certo. Mas quase chegou lá. Então é importante deixar isso claro. Setores conservadores e burgueses apoiaram o sistema nazista, o governo nazista. O governo nazista em si, vamos lá. Intervencionismo, ou seja, vai intervir, né, nos setores econômicos, a planificação econômica, uma economia que vai dar certo, entre aspas, né? Toda ditadura militar, entre aspas, toda imposição militar, ela sempre proporciona uma economia que fica bem no seu presente. É lógico que com o tempo isso vai mostrar que não é bem assim. No Brasil, por exemplo, a ditadura militar dos anos 60, 70, vai fazer o plano econômico, né, na onde eles vão proporcionar um acúmulo de riqueza só para pessoas burguesas, né? E com isso vai proporcionar as favelas, por exemplo, no Brasil. Então aqui também a economia planificada, ela é feita, lógico, dentro do governo nazista. Um fortalecimento industrial, o fim do desemprego. Praticamente ele vai eliminar o desemprego lá e também vai convencer as pessoas com isso. Também é uma grande propaganda ideológica, né? Dar emprego para todo mundo convence, o governo sempre ganha com isso. Proibição de partidos políticos. Só vai haver um partido, é o partido nazista. É ele que manda, é ele que domina e acabou, pronto. Proibição de oposição. Se não tem partido político, não tem oposição. Todo mundo que é contra é eliminado de uma forma prática, ou seja, você é expulso ou morto. É simples assim. E perseguição a minorias. O caso, já falei, né? Judeus, ciganos, homossexuais, mas os judeus vão ser a grande característica de perseguição, a característica de eliminar, pegar aqueles que são, entre aspas, ruins para a sociedade alemã, historicamente falando. Então Hitler vai aproveitar, o nazismo vai aproveitar isso, vai ser uma grande marca. Lógico, muito triste, né, a história, aproximadamente 6 milhões de judeus vão ser mortos com isso. Então, o governo nazista basicamente foi assim. Instrumentos de terror. É interessante isso aqui, porque existem dois instrumentos que o Hitler vai usar através do seu nazismo, que é o SS e a Gestapo, né? A SS é nada mais que uma esquadrilha de proteção. Vai proteger o Hitler e vai proteger tudo, a mentalidade, vamos dizer assim, a distribuição, os grandes do nazismo vão ser protegidos pela SS. Ela vai fazer tipo como se fosse um escudo de proteção, né, militar, na onde vai ser protegido Hitler e todo mundo em volta. A Gestapo é uma política secreta do Estado, vamos dizer assim, né? É uma polícia política secreta do Estado, na onde ela vai também proporcionar vamos dizer assim, um caminho de pegar todo mundo, vamos dizer assim, né? Ele vai prender, vai torturar, vai matar, todo mundo vai investigar, ou seja, a SS protege o embrião nazista e a Gestapo sai caçando todo mundo, é bem simples assim. Então, são dois instrumentos de terror na onde o Hitler vai proporcionar uma máquina estatal, entre aspas, né, uma máquina de terror feita de uma forma estruturada e muito bem pensada, porque o partido nazista, vamos dizer assim, ele é criado por uma forma, entre aspas, para ajudar o povo, mas depois ele se blinda, vamos dizer assim, através da SS e Gestapo. Motivos para o nazismo, vamos lá. Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi um tratado na onde a Alemanha vai pagar muito caro pela Primeira Guerra. Isso vai proporcionar um ódio muito grande. O nacionalismo, de uma forma geral, é um amor à nação exacerbado, que transcende a ideia de ufanismo. A República de Weimar, de uma forma geral, ela tentou fazer uma república democrática, republicana, entre aspas, né? E isso não deu certo, não rolou por causa da crise econômica que o país vivia. Então isso vai proporcionar um ódio do povo contra essa ideia republicana. Oportunidades econômicas. O Hitler vai aproveitar uma ideia muito legal que é a Volkswagen, que significa carro do povo. Ele vai proporcionar carros para a galera comprar, né? E isso vai o povo vai amar ele por causa disso. Então, o Volkswagen é uma criação nazista, uma criação dentro do partido nazista. Lógico que o carro não é nazista hoje, né? Mas a Volkswagen ela vai deixar isso de uma forma perpetuar, mais ou menos parecido com o Fusca da década de 50 JK, mais ou menos parecido, só para fazer uma alusão. Vai aparecer o Goebbels,
que ele é o grande propulsor da comunicação, da propaganda nazista, e também o carisma de Hitler. A galera vai ficar hipnotizada com o cara. Hitler vai fazer a galera amar ele dentro do partido nazista, dentro da Alemanha nazista também. O terror. A primeira guerra, primeiro vai aparecer uma confiança, né? E depois o terror com a Segunda Guerra. Hitler vai amar, vai conseguir recuperar todo mundo para ele e depois ele vai proporcionar o terror. E como que ele vai proporcionar o terror? Através do antissemitismo, através das mortes, as mortes de judeus de uma forma geral. Auschwitz, por exemplo, foi um lugar onde foi mortos muitos judeus lá. Então, de uma forma geral, os motivos do nazismo são esses. A Segunda Guerra, né, e o fim do nazismo. O primeiro conflito militar com escala global foi a Segunda Guerra Mundial. A Itália e a Alemanha vão reviver a Primeira Guerra, porque eles perderam na Primeira Guerra, então eles vão voltar, né, a Alemanha nazista e a Itália fascista, com o Duce Mussolini, eles vão querer reviver a Primeira Guerra. É lógico que depois eles vão perder. Estados Unidos e Rússia acabam com a Alemanha nazista e o fim do nazismo acontece a partir disso, né? O Hitler vai se matar, né, quando eles tentam invadir. Quando eles estão invadindo Berlim, né, no seu bunker, debaixo de Berlim, então isso vai proporcionar o fim do nazismo, a Segunda Guerra Mundial. O nazismo no Brasil vai se perpetuar também, vai aparecer aqui como uma propaganda, entre aspas, porque na década de 30, o governo Getúlio Vargas, lembra do Getúlio Vargas? Ele, como a Alemanha está crescendo, o Getúlio Vargas fazia negócios com a Alemanha. Então, vai haver uma influência. E a ação integralista brasileira, de Plínio Salgado, vai proporcionar o conservadorismo e o ultranacionalismo aqui no Brasil. É uma tentativa de um ideal nazista, o Anauê, quer dizer. E esse símbolo também, aquele símbolo lá que vocês estão vendo aí, também vai proporcionar a mesma ideia da suástica. Então é interessante que a popularidade do nazismo também acontece aqui na América Latina, principalmente aqui no Brasil. É lógico que foi uma coisa ridícula, mas é interessante saber que isso foi muito forte na época. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que tenha sido de uma forma concisa a ideia de nazismo e a sua importância e que a partir de agora você estude, leia mais, tente aprender o máximo possível sobre isso, porque de uma forma geral, toda prova de história cai alguma coisa sobre a Segunda Guerra e o nazismo está lá como uma grande centralidade da ideia de guerra. Espero que você tenha gostado, até a próxima.